Saudações, galera de YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao Desvendando a Ciência. Hoje seguimos com a resolução de mais uma questão aqui, não é? Esta questão que faz parte de uma série de resoluções de uma ficha destinada à Faculdade de Engenharia da UEM, não é? Temos aqui a questão número 6, que diz quais das forças a seguir são conservativas. No caso de serem conservativas, determine a energia potencial. Então, se a gente for a olhar para o problema assim conforme foi portanto, aí, abordado, percebemos que é meio que impossível resolver assim conforme ele está, uma vez que apenas para cada linha temos uma componente. Então, assim seria um pouco difícil, meio que impossível concluir se elas são ou não conservativas, porque são apenas componentes e não podemos afirmar nada sobre elas. Mas nós podemos destacar aqui, considerar que da linha A à linha C, conseguimos ver que aqui temos a componente em X, em Y e em Z. A ter que ser estabelecido assim, é fácil a gente concluir que esta era a linha A e aqui a linha B e a linha C finalmente a última de baixo. Estamos juntos? Então, se a gente for a considerar assim, percebemos que temos aqui todas as componentes. Então, somente a gente chega a uma conclusão que são a força, ou seja, uma determinada força é conservativa ou não, quando realmente o produto vetorial entre o dele e a força, não é? No caso, ali vai dar zero. Estamos juntos? Sendo que esta força terá ali aquelas componentes em X, em Y e em Z, não é? No caso, a linha A, a gente teria que o produto vetorial entre, portanto, ali o dele e, portanto, a força seria, no caso, vamos aqui usar a regra de Sardes, né? Teremos aqui a componente I, a componente J e a componente K. Agora, imaginemos que a força, não é, seja definida, portanto, pelas componentes R na direção I, não é? Aliás, até podemos começar com P, não é? Na direção I, mais Q na direção J, mais R na direção K. Isto é mais para, digamos, simplificar o nosso problema, né? Para que não seja muito longo. Depois, no final, substituiremos isto, não é? Onde aqui a força em X representa o P, aqui a força em Y é representada pela letra Q e aqui a força em Z é representada pela letra R. Basta que a gente substitua, né? É mais para simplificar, porque carregar todas estas expressões e colocar aqui internamente teremos um problema muito grande, talvez não poderia caber aqui na minha tela, não é? Então, vamos aqui substituir. Primeiro, os valores da força, temos ali as componentes da força, no caso, teremos aqui P, ou ainda podemos começar com o gradiente, que é a derivada parcial. Teríamos ali, no caso, a derivada, não é? Parcial em função, no caso, a x, né? Depois a derivada parcial em função, portanto, ali a y, e a derivada parcial, portanto, em função a z. Estamos juntos? E depois colocamos ali as componentes da força, que teremos aqui P, teremos Q e teremos simplesmente o R. Depois, simplesmente espelhamos estas duas, né? Eu acredito que todos os masas sabem fazer isto, então não tem ciência aqui. Então, teremos aqui a direção I e a direção J e as suas respectivas componentes. Temos aqui P, portanto, I, Q. E aqui temos a derivada parcial em função, portanto, a X, a derivada parcial em função, portanto, a Y. Estamos juntos? E chegado aqui, o que a gente faz? Aquilo de sempre, que é multiplicar isto tudo cruzado. Estamos juntos, né? Veremos aqui e vemos que o produto disto vai nos dar, portanto, aqui a derivada parcial de P, estamos juntos, em função, vemos aqui a Y, estamos juntos, né? Isto tudo na direção K. E aqui simplesmente vemos, aqui a seguir, teremos então a derivada, portanto, a parcial de Q em função ali a Z. Estamos juntos? E aqui, aliás, isto na direção I. E a seguir teremos então aqui a derivada parcial, não é? De R em função, portanto, ali a X. Estamos juntos até aqui? Exato. Então, tudo isto podemos designar pela letra B. E agora do outro lado teremos aqui, vamos fazer isto mais uma vez o cruzado, teremos aqui a derivada parcial de R, estamos juntos, em função, portanto, a Y, na direção I, não é? Na direção I, ajudem-me aí a controlar, porque é muito fácil confusionar, não é? Trocar isto. Então, aqui teremos depois a derivada parcial, portanto, de P em função a Z, portanto, na direção J, e a seguir teremos aqui, mais ou menos passa por aqui, né? Teremos aqui a derivada parcial, portanto, de Q em função ali a X. E isto tudo podemos chamar, portanto, de A, uma vez que já temos ali um B, né? Podemos chamar de A. E nós sabemos que isto no final vai nos dar um vetor, não é? Que é dado pela diferença
entre o vetor, no caso A, menos o B. Estamos juntos? Basta que a gente substitua, aliás, subtraia isto disto. Estamos juntos? Exato. Então, vamos aqui dizer, vamos escrever isto e percebemos que se formos a organizar em função ali das componentes, sem se esquecer que aqui é k, não é? É na direção k, teremos aqui então que teremos, portanto, a derivada parcial de r em função a y, portanto, na direção i, mais a derivada parcial de p em função a z, portanto, na direção j. Depois teremos aqui mais a derivada parcial de q, não é? Portanto, em função ali a x, portanto, na direção k. Estamos juntos, né? E tudo isto será subtraído pelo b. O b, portanto, vale este vetor aqui, que nós, conforme vemos aí, vamos organizar em função das componentes. Teremos ali a derivada parcial de q, portanto, em função a z na direção i. Teremos mais, portanto, a derivada parcial, não é? de r em função, portanto, a x na direção, isto só pode ser j, isto, não é? Realmente é j. j mais a derivada parcial, portanto, de p, não é? Portanto, em função de y na direção k. Estamos juntos, né? Exato. Então, chegado aqui, vemos que basta que a gente faça a diferença disto, não é? Basta que a gente subtraia as componentes do mesmo nome. Eu acredito que aqui não é difícil fazer isto, não é? Então, a gente vê o seguinte, que no final, aqui teremos como resultado a derivada parcial, não é? No caso de r em função ali a y menos esta expressão aqui, ou seja, a outra componente do outro vetor, que no caso fica a derivada parcial de q em função, portanto, ali a z, tudo isso na direção i, mais a derivada parcial de p em função, portanto, a z, portanto, menos a derivada parcial de r em função ali, portanto, a x. Estamos juntos? Tudo isso na direção j. Mas, finalmente, encontramos aqui a derivada parcial, não é, de q sobre, aliás, em função a x, menos a derivada parcial de p em função, portanto, ali a x, tudo isso na direção k. Agora, chegado aqui, precisamos olhar para as nossas componentes e derivá-las em função ao que nos é solicitado. Estamos juntos? Então, vamos aqui ver que, na verdade, quando a gente extraiu, tivemos ali que o p, não é, era dado por, aliás, primeiro comecemos aqui, né, pelo r e q. Aqui nós vemos que teremos aqui a derivada parcial de r em função a y, sendo que ela é a derivada parcial, não é, da nossa função, não é, do r, no caso o r vale, ali temos a x y mais b y, não é? Então aqui vamos derivar em função a y, e derivando isto em função a y, vemos que, na verdade, estas duas, no caso o x e o a, são constantes. No caso, sobramos apenas com o x, não é? E o a, ou seja, ax. E aqui, simplesmente derivando isto em função de y, percebemos que teremos mais o b. Estamos juntos? E depois está sendo subtraído pelo, vemos ali pela derivada parcial, não é? Teremos ali a derivada parcial de q, portanto, em função a z. Vamos lá ver o que ela nos diz. Teremos então aqui que o z é dado por ax, não é? Z mais, portanto, bz. Estamos juntos? Aqui então teremos que a derivada parcial disto em função a z. Novamente sobramos com isto, que é a constante, não é? Então ficamos com ax e derivando isto ficamos com mais b. E vemos que aqui temos que a diferença destes senhores. Então a diferença destes dois, um menos o outro, de certeza que isto vai dar zero. Então aqui já estamos a caminhar. A ideia é, na verdade, se isto zerou, não é? Se isto deu zero, a ideia é aqui também dar zero, aqui também dar zero. Então, chegado a este ponto, podemos concluir se realmente, que realmente são, portanto, conservativas estas forças. A seguir temos aí então a derivada parcial, não é? Teremos a derivada parcial de p, estamos juntos, em função a z, que na verdade ele é dado por, não é? Vamos aqui que ele é dado por ayz mais bx mais c, não é? E vemos que a derivada parcial disto em função a z vai dar a y, pois isto é uma constante, vai se anular, isto também é uma constante. Depois teremos o seu homólogo, que vale, na verdade,
é a derivada parcial, não é, de R em função a x, e que na verdade ela é dada por, ali é definida por AXY mais o BY. E a derivada parcial disto em função a x, percebemos que isto na verdade vai nos dar AY. Isto no caso será 0. Estamos juntos? E vemos que a diferença destes dois senhores também vai dar 0. Estamos juntos? Depois vamos então concluir, aliás, vamos atacar a parte final. Teremos ali a derivada parcial de Q em função, na verdade, a x, não é? Teremos que isto, portanto, isto é, aliás, em função de x, teremos que é definido, ou temos que é definido por ax, não é? Z mais o bz, que na verdade a derivada parcial disto em função a x, teremos que isto aqui vai dar 0, não é? E aqui simplesmente ficamos com AZ, não é isto? Exato. Então, teremos a seguir e finalmente a derivada parcial de P, na verdade em função a y, que ela é definida por, temos aqui AYZ mais o BX mais o C. E a derivada parcial disto, vemos que portanto, o A e o Z são constantes. No caso, ficamos com AZ. Como é em função a y, então isto no caso é uma constante, isto é uma constante. Ficamos somente com isto. E a diferença destes dois senhores aqui também vai dar 0. Então, chegado a este ponto, concluímos que estas forças são conservativas. Estamos juntos? Na verdade, o produto vetorial entre o del e a força, no caso, deu 0. Então, aqui podemos afirmar que esta é uma força conservativa. Então, vamos fazer o mesmo, não é? Para a linha B e a linha C. Façam aí em casa e deixem nos comentários quanto é que isto deu. Ou se for necessário, talvez terei que fazer um outro vídeo voltando a resolver isto depois. A meta é terminar esta ficha para também começar com a resolução da outra ficha, tá bem? Muito bem, temos agora o número 7, que diz: uma partícula de massa m está sob a ação de uma força cuja energia potencial é U de x é igual a x ao quadrado menos bx ao cubo, onde a e b são constantes positivas. Determine a força que atua sobre a partícula e esboce o gráfico da força em x e y em função também, aliás, U em função de x, que no caso a força e a energia potencial é para esboçar os gráficos. Estes que aqui pediram-nos para determinar a força associada a esta energia potencial, nós sabemos que a força, aqui no caso foi dada em x, diremos que a força em x, no caso em x, será igual, portanto, ali a menos a derivada, não é, da nossa função U em x, portanto, tudo isso sobre dx. Estamos juntos? Ia ter que ser. Chegado a este ponto, percebemos que precisamos apenas derivar, não é, ali a nossa função, que foi dada em função U, para então a gente obter ali a força em x. Portanto, aqui teremos que a força em x, no caso, será igual a menos a derivada da nossa função, no caso d, não é, de x daquela nossa função, que é U, e U vale ax ao quadrado menos bx ao cubo. E, portanto, teremos aqui que a força em x será dada por menos, não é, 2 vezes ax menos 3 vezes o bx ao quadrado. E, portanto, aqui conseguimos obter a nossa força em x. E, portanto, podemos ali efetuar a propriedade distributiva deste sinal, não é? E percebemos que a força em x será dada por 3bx quadrado menos 2 vezes ax. Estamos juntos? Então, chegado aqui, chegamos à conclusão de que aqui já estamos perante a nossa força, portanto, associada àquela energia. Então, para esboçar os gráficos disto é muito simples. Primeiro, então, vamos esboçar o gráfico realmente da própria força. Temos aqui que esta é uma função, não é, do segundo grau. Sendo uma função do segundo grau, basta que a gente ali extraia alguns pontos que nos ajudem a construir o gráfico disto. Então, vemos ali que a interseção, não é, em relação a isto dos y, será exatamente no ponto 0. E a ter que ser no ponto 0, podemos extrair aqui o x vértice e y vértice, sendo que o x vértice é sempre dado por menos b sobre 2 vezes a. Não é? Isto que é muito básico. Portanto, aqui teremos menos, e o b vemos que também é negativo, que é o valor que multiplica somente o x. Então, o menos com menos, de certeza que vai dar mais 2 vezes o a. Tudo isto vai ter que dividir por 2 vezes o valor de a. No caso, 2 vezes o valor de a vale 3 vezes o b, ou seja, 3 vezes o b. A ter que ser, simplificamos este com este, vemos que será a sobre 3b. Estamos juntos? Sendo que o problema, não é, especificou que o a e o b são constantes positivas, logo tudo isto será positivo. Estamos juntos? Vamos lá ver o y vértice. O y vértice, na verdade, será, portanto, ali o menos, não é, delta sobre, portanto,
4 vezes o valor de A, que na verdade o delta é menos, não é, o B ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Tudo isto sobre 4 vezes o valor de A. E nós vimos que o C vale 0, então esta toda a expressão aqui vai se anular. No caso, ficamos apenas com o menos B ao quadrado sobre 4 vezes o valor de A. Aqui então podemos afirmar que o y vértice na verdade será igual a menos o valor de B ao quadrado, no caso vai dar ali, percebemos que vai dar 4A ao quadrado, e tudo isto vai ter que dividir por 4 vezes o valor de A, e o valor de A no caso vale 3 vezes o B. Estamos juntos? Olhando para esta função aqui tudo, estamos juntos? Então simplificamos aqui o 4 com o 4, percebemos que isto vai nos dar que o y vértice será o A ao quadrado, não é? Tudo isto negativo sobre 3 vezes o B. Então, mesmo que o A seja positivo e o B também seja positivo, temos um sinal aqui de fora que mostra que o y vértice, portanto, será 0. Agora vamos lá determinar os zeros daquela nossa função. Temos ali que é 3, não é? Bx ao quadrado menos 2 vezes ali o AX. Podemos aqui evidenciar o x, ficamos com o x, multiplica então por 3bx, não é? Menos 2a. Portanto, tudo isto igual a 0. Então, como é um produto, podemos também dizer que o x é igual a 0, ou seja, e esta expressão aqui dentro, vemos que vai dar, tanto que 3bx será igual ali a 2, ou seja, que o x na verdade será 2 sobre 3b. Aqui conseguimos extrair os nossos pontos que nos ajudam a construir o gráfico. Estamos a dizer que o x vértice está aqui, é positivo, o y vértice está aqui, é negativo, e conseguimos obter ali os zeros da nossa função, não é? Então, construindo o gráfico deste assunto aqui, teremos algo não mais que isto. Sendo aqui que o valor de A é positivo, então de certeza que ela estará voltada para cima. E a ter que ser, definimos aqui o ponto de interseção, não é? Em relação ao ponto y, no caso vale 0, e o x vértice, vemos que vai dar, podemos escolher este ponto, e o 0 estará neste ponto, sendo que o y vértice podemos definir, portanto, como sendo neste ponto, afinal é negativo, né? Então teremos uma coisa mais ou menos esta, assim, estamos juntos? Não olhem para a perfeição do gráfico, não olhem para isto. Então, teremos aqui que para cima teremos a força em x, estamos juntos? E para a direita teremos aqui então os valores de x, pelo qual o valor da energia, aliás da força, depende, estamos juntos? Então, teremos uma coisa mais ou menos esta. É feia, mas é isto mesmo. Ok, então vamos lá determinar a energia potencial, ou seja, o gráfico da energia potencial. Lá nas aplicações das derivadas nós aprendemos que é possível, é muito fácil construir gráficos a partir dos seus pontos característicos, não é? Basta que a gente ache a derivada daquela função, depois faça aquelas pequenas artimanhas e tal, e chegamos a uma conclusão. Mas só para lembrar, vou aqui só repetir isto, temos aqui que u, né, de x é igual, ali vimos que é ax ao quadrado menos o b, não é? Aliás é 3, né, vezes o b, não é 3 vezes o b. Deixa-me ver, isto é ax ao quadrado, não é? Menos o bx ao cubo, exato. E vimos que a derivada de u, na verdade que foi dar uma força em x, foi nos dar ali, vimos que nos deu, portanto, então a derivada disto vai nos dar ali duas vezes, não é? Vemos ali duas vezes, portanto, o ax menos 3 vezes bx quadrado. Estamos juntos? Então, chegado a este ponto, podemos achar os pontos característicos, os pontos críticos, não é? Ali vemos que, evidenciando o x, no caso, teremos que x será igual a 0. Depois, a expressão que sobra de dentro é 2 vezes o a menos 3 o bx. Estamos juntos? Daí que o x será igual a 2 vezes a sobre 3b. Estamos juntos? Então, aqui extraímos os pontos críticos daquela nossa função, não é? Então, a ter que ser, podemos construir a nossa tabela, mais ou menos, para entender o comportamento desta função. Temos que u, derivada de x, e teremos o u de x. Estamos juntos? Os pontos críticos são, temos ali o 0 e temos o 2a sobre 3b. É isso, acho que está muito perto demais. Deixa eu colocar aqui. Aqui temos a derivada de ux e temos a derivada de x. E aqui vemos então que o comportamento destes senhores será o seguinte, não é? Temos aqui algo do gênero, não é? Não olhem para a perfeição. Na verdade, a ideia é chegar à solução do problema.
Então, à esquerda de zero nós temos valores negativos, à direita de certeza que são valores positivos. Então, nós podemos arbitrar qualquer valor e substituir na nossa derivada. Lembrando que, para pontos onde a derivada é positiva, consequentemente, a função naquele ponto é crescente, ou naquele intervalo. Estamos juntos? Onde ela é negativa, de certeza que ela é decrescente. Então, vamos substituir aí os valores. Se à esquerda de zero, na verdade, temos valores negativos, substituindo o menos 1 na nossa função derivada, percebemos que aqui vai dar um valor negativo, que no caso fica menos, estamos juntos? Teremos ali menos, e aqui qualquer valor negativo vemos que vai dar negativo também, pois mesmo que ele seja tornado positivo ali pelo x², vemos que temos um sinal aqui que antecede a expressão e consequentemente estamos a dizer que no final tudo isto para valores negativos também dá negativo, então aqui é negativo, estamos juntos, né? O que quer dizer que aqui neste intervalo a função decresce, estamos juntos? E chegado no ponto zero, nós podemos escolher qualquer valor. E os valores, aí vemos que no intervalo entre 0 e 2 vezes a, b. Vemos que é um número qualquer, mas só sabemos que é positivo. Então podemos escolher 0, não é? Vamos aí aceitar que na verdade o 1 é maior que 0, porque isto é óbvio, e automaticamente estamos a aceitar que é menor que 2 vezes a sobre 2 vezes o b. Estamos juntos? Então aqui admitimos que é 1 e o 1 é positivo. Então, substituindo 1 na nossa função derivada, percebemos que independentemente de, novamente aqui vai dar negativo. Então aqui novamente a função continua a decrescer. A gente agora acaba percebendo que qualquer valor que a gente for a substituir nesta função, ela sempre vai aceitar valores negativos. Então aqui temos negativo, o menos. Aqui também ela continua a decrescer. E a ter que ser, podemos aqui esboçar o gráfico e ver o que acontece. Temos algo mais ou menos assim, não é? E estamos a dizer que para valores negativos, este lado, não é? A nossa esquerda de 0, percebemos que ela decresce, não é? Ela faz isto e chega aqui. E depois ela ainda assim continua a decrescer, fazendo isto. Estamos perante uma função ímpar, não é? Mais detalhes sobre estes assuntos aqui no vídeo. Basta que te inscrevas para não ficar, não é? Para não ficar para trás, não é? E aqui então temos uma função mais ou menos esta. Aqui então estamos a dizer que é a função u de x, que na verdade depende do valor x. Estamos juntos? Era só para fazer isto, não é? E entregar ao docente, não é? Vamos lá para o número 8. O número 8 diz: uma partícula de massa m move-se sob a ação de uma força F igual a menos k sobre o raio ao quadrado, não é? E aqui, onde k é constante, a trajetória é um círculo, não é? De raio r. Mostra que a energia total é energia igual a menos k sobre 2 vezes o raio. E a velocidade é, temos aqui, aqui na verdade temos uma força, não é? Então temos aqui uma força que varia na razão inversa, portanto aí da distância, né? Quadrado da distância, não é? Vamos então aí estabelecer, portanto temos F igual a menos K sobre R ao quadrado. Então aqui vamos tentar achar a energia potencial associada a ela. Nós temos que, para achar, não é, a relação entre a força e a energia, portanto potencial é dada por menos du sobre dr, uma vez que ali a energia, portanto, depende do raio. Estamos juntos? Aqui então podemos substituir os seus respectivos valores. Vemos aqui então que teremos ali menos, vamos substituir o lugar da força pelo que nos deram, que é menos k sobre r ao quadrado. Portanto, isso como sendo igual a menos du, não é? Du sobre dr. E vemos aqui que estes sinais, portanto, vão se anular. No caso, ficamos com k sobre r ao quadrado, que será igual a du, portanto, sobre dr. Isolando du, que no caso representa a nossa energia potencial, vamos com du como sendo igual, tanto a k sobre r ao quadrado vezes dr. E aqui nós podemos aplicar a nossa integral e tentar entender o seguinte. Quando a distância, portanto, for relativamente muito grande, de certeza que esta energia potencial é nula, né? Já viu que é uma atração que acontece a longa distância, ou seja, quanto maior for a distância, vemos aqui que o efeito desta energia potencial praticamente será muito reduzida. Então estamos a dizer que quando, portanto, o limite inferior for, portanto, infinito, quando estiver muito distante, aqui o U será igual a zero. Mas se estiver muito próximo a uma distância que podemos considerar R, que no caso é o nosso raio, então existirá uma certa energia U. Estamos juntos? Então vemos aqui que esta integral, que é básica, sabemos como se resolve. Teremos ali que U, na verdade, será igual, tanto aqui a k como é constante, k vezes r elevado a menos 2 mais 1, tudo isto vai ter que dividir por menos 2 mais 1 nos seus limites, portanto, menos infinito, não é, a r. E vemos aqui, portanto, que isto vai nos dar ali k, não é, sobre menos, na verdade, r.
não é? R, vai nos dar isto. Aqui só vamos a substituir os limites, não é? Aliás, aqui é R, epá. Deixa-me fazer isto, ok? Aqui é infinito, aqui é R. Este limite aqui substituindo aí vemos que na verdade isto vai dar menos K sobre R. Então, o U, no caso a energia potencial, dá menos K sobre o R. Então, chegado aqui, vamos guardar esta expressão. E vamos lá tentar entender a energia mecânica. Vemos nós, ou sabemos todos nós, que a energia mecânica é nada mais nada menos que o somatório das energias potencial e cinética. No caso, cinética mais a energia potencial. No caso, vimos nós ali que a energia cinética, na verdade, ela é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, teríamos que a energia mecânica seria dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, no caso, menos K sobre R. Mas há uma coisa muito interessante aqui. Temos que perceber que, como estamos perante uma atração gravitacional, ali então a força o que será? Portanto, para todo o corpo que gira em círculos, sabemos que ele está sujeito a uma força centrípeta, que na verdade ele é dada como sendo produto da massa vezes a aceleração centrípeta, que na verdade ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, se para nós a força centrípeta é aquela, podemos concluir que a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio será igual à força centrípeta, que nós podemos dizer que ela é igual à força de atração, aliás, à força gravitacional. Estamos juntos? E nós sabemos que a força gravitacional, na verdade, ela é dada pela constante G, a massa, vezes uma massa menor sobre o R ao quadrado. Aqui então vemos que tudo isto aqui no numerador é uma constante. Então podemos dizer o seguinte, que a massa vezes V ao quadrado sobre o raio será igual a um K qualquer, que na verdade é uma constante, sobre o R ao quadrado. E aqui nós vemos que... Opa, estou mesmo engripado. Então, eu posso substituir, não é? Posso simplificar aqui o meu R no denominador e um R aqui, sobre com a massa vezes a velocidade ao quadrado será igual a K sobre o R. Olhando para esta relação, me lembra alguma coisa, a energia cinética. Mas para tal eu terei de manipular. Basta que eu divida todas as expressões de ambos membros por 2. Então eu divido aqui por 2, aqui também por 2. Percebo que a energia cinética, não é? Eu percebo que a minha energia cinética toma uma outra cara. Se eu digo que a energia cinética, ou seja, se esta expressão me recorda a expressão da velocidade, aliás, da energia cinética, então eu disse que é igual a isto. Então eu posso considerar esta como sendo a energia cinética orbital. Estamos juntos? Então estamos a dizer que a nossa energia mecânica lá atrás, aquela que a gente disse que é o somatório da energia cinética mais a energia potencial, não é? Que a gente outra hora escreveu, que a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia, portanto, potencial, que no caso é representada pelo U. Podemos simplesmente substituir, dizer que então esta energia mecânica será igual à energia cinética orbital, que no caso é o K sobre 2 vezes R, mais o nosso U, que no caso é a energia potencial, vale menos K sobre, portanto, R. E chegado aqui, não há milagres aqui, não precisamos de recorrer a metramo, não é? É só uma questão de operar, né? Isto. Aqui vemos que podemos achar o menor múltiplo comum, não é? Ali que será o 2 no denominador, portanto a energia mecânica será igual a K menos 2K, tudo isso sobre 2R, e que na verdade isto vai dar menos K sobre 2R, que na verdade é a energia total. Então a nossa energia mecânica do sistema vai dar menos K sobre 2R. Chegado aqui, é fim do problema. Vamos para o número a seguir. O número 9, a lei da gravitação universal estabelece que qualquer corpo celeste de massa m produz uma força atrativa sobre qualquer outro corpo de massa m, dada pela expressão, temos aqui a expressão, onde G é a constante da gravitação universal, R é a distância entre os dois corpos e R é o versor radial, que aponta desde o corpo de massa m até o corpo de massa m. Isso, né? Ok, massa maiúscula, massa com M maiúsculo e M minúsculo. Pronto. Determina a energia potencial gravitacional, o R, devido ao centro, ao corpo de massa M. Depois a linha B, considerando o resultado da linha anterior e com o recurso à fórmula de Taylor, expansão em série de Taylor, demonstra, isto é muito longo, portanto é de fazer um vídeo específico só a desenvolver. Aqui teremos que falar da expansão de Taylor, que é mais ou menos uma expressão muito longa que eu acho que não caberia neste vídeo, não é? Então vamos resolver mais um número aí que seja muito curto demais para então fecharmos esta ficha de exercício.
Vamos agora para o número 10, que diz: mostre que a velocidade V alcançada por um carro de massa M, dirigido com uma potência constante, é dada por. Então, se é dada por, temos aqui a expressão, tudo bem. Vamos lá ver. Então, temos aqui este problema que mostra um carro que parte do repouso, não é? Então, se ele parte do repouso, a velocidade inicial é igual a zero. E nós sabemos que a potência, na verdade, ela é dada pelo quociente do trabalho pelo tempo. E que, na verdade, o trabalho é a força vezes a distância, não é? E, portanto, tudo isso sobre o tempo. E nós sabemos que sempre que a gente tiver a distância, pelo tempo é velocidade. Então, teremos que a potência ali será igual a força vezes a velocidade. Estamos juntos? E podemos ainda dizer que a potência será igual à força, sabemos que a massa vezes a aceleração vezes a velocidade, não é? Então guardemos esta expressão e voltamos deste lado. Se o carro na verdade parte do repouso, então podemos relacioná-la pela equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado será igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Estamos juntos? Sendo que aqui temos que a velocidade inicial é zero. Então podemos isolar a nossa aceleração. Diremos então que a aceleração será igual à velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a distância. Então, se para nós a aceleração vale isto, podemos voltar nesta fórmula e substituí-la, dizendo simplesmente que a potência será igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a distância vezes a velocidade. Estamos juntos? Que então vemos que a potência será igual a massa vezes a velocidade ao cubo, não é, sobre 2 vezes a distância. Teremos que a velocidade ao cubo será igual à potência, ou seja, 2 vezes a distância vezes a potência, tudo isso sobre a massa, não é? Desculpa. Perdão. Aqui então teremos que a velocidade será igual à raiz cúbica de 2 vezes a distância vezes a potência sobre a massa. Estamos juntos, né? Então, chegado aqui, percebemos que há um pequeno erro. Nós obtivemos o 2 e aqui no exercício vemos ali um 3. Na verdade, eu acho que esta correção foi uma falha de digitação. Eu acho. A menos que talvez exista um outro método que se chegue a este 3, né? Caso exista, agradecia que deixassem aí nos comentários, pois são somente ideias que ajudam-nos a crescer, né? Então, chegamos até aqui. Eu acredito que merece o teu like. Agradecia que te inscrevesses no canal. E se for possível, ajude-me a partilhar para que consigamos aí atingir pelo menos 1000 inscritos. Ficarei muito grato. Sem mais de momento, até a próxima ficha. Tchau.